Olá! Hoje nós vamos falar um pouco mais de Tangram, né? Tangram é um negócio bem interessante, além de ser um desafio, ele também pode nos fornecer bons trabalhos no ensino de matemática. Mas antes de eu falar do Tangram, não esqueçam, você que não é inscrito no nosso canal, por favor, vai lá, se inscreve. Não esqueça de apertar aquele sininho para poder receber os nossos vídeos. E também não esqueça de deixar o seu gostei. Nós precisamos resistir, a língua portuguesa é linda e nós precisamos usar as palavras da língua portuguesa. Coloque lá o seu gostei. Né? Traduz lá do inglês para o português, mas coloca gostei. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E esperamos também que vocês divulguem com seus colegas professores, pais de alunos, colegas de sala de aula, porque esse vídeo é para todo mundo, principalmente para os pais e professores que precisam ter um outro jeito de ensinar matemática para seus filhos e alunos. Muito obrigado, vamos ao trabalho. O Tangram são essas peças aqui, vocês podem ver, eu estou usando um Tangram com 7 peças como sempre, e hoje nós queremos falar um pouquinho de área. Então, para isso, nós vamos começar lembrando que o conceito de área é um conceito axiomático. Isso falando para os professores e para os pais. Nós temos 4 princípios importantes para poder ensinar a área dos axiomas. O primeiro é que a área é um número, excetuando-se o ponto e a linha, maior que zero. É que o ponto e linha, a área é zero. Então, uma figura como essa aqui, que não tem só ponto e linha, mas que tem uma região, a área é maior que zero. O segundo ponto importante é que se eu pego essa área aqui, essa região aqui, tá vendo? E consigo dividi-la em outras regiões, observe, em outras regiões, aqui no caso eu tenho 3 regiões, se eu quiser calcular a área dessa região aqui de baixo, eu posso calcular somando as áreas das regiões aqui de cima. Observe que essas regiões não são sobrepostas assim, elas têm que estar encostadas uma na outra. O terceiro ponto é que triângulos congruentes, como esse aqui, que você pode colocar um sobre o outro, têm áreas iguais. Eles são chamados equivalentes, porque têm áreas iguais. Mas ele, mais que equivalente, eles são congruentes. Então, isso aqui é um detalhe interessante. E o último conceito é que se a região, nós podemos fazer um retângulo aqui assim, se a região for um retângulo, a área dessa região é a base x vezes a altura y, ou a base a vezes a altura h, a vezes h. Não importa a letra que eu use, mas é sempre a base vezes a altura. Esse conceito também, alguns autores preferem dizer o seguinte, que se eu tenho 2 retângulos de mesma base, por exemplo, esse aqui que é um retângulo quadrado de mesma base, a área é proporcional à altura. Quer dizer, na mesma proporção que eu tenho essa área, que a altura aumenta, aumenta a área do todo. É a mesma maneira de calcular, dita de outro jeito. Então, isso seria a área. Agora, como nós trabalhamos isso com essa figura? Nós vamos trabalhar com essa figura, e observem vocês que eu não vou falar do conceito de área, simplesmente usando centímetro quadrado ou metro quadrado. Não, nós vamos trabalhar o conceito de área. E a ideia do conceito de área podemos trabalhar assim. Seleciona para o teu filho, o aluno, ou colega, a brincadeira para mostrar, o seguinte, essas 3 figuras, qual que tem maior área? Eu posso fazer isso do tipo assim, meio folclórico, dizer que são doces, que a pessoa é muito educada e só pega um pedaço de doce na festa, não é igual o professor Novaes, que se puder pegar 2, ela é educada, né? O professor Novaes tem hora que não é educada, a fome fala mais alto, mas vamos pensar o seguinte, a pessoa é educada, só pega um pedaço, mas é gulosa, então ela vai pegar o pedaço maior. Então a pessoa tem que se colocar nesse personagem e pegar o pedaço maior. Uns pegam isso, outros pegam esse. Na verdade, ninguém pega esse.
É muito interessante observar isso, porque isso acontece sempre. Quando o aluno, a gente apresenta, antes de falar que vai falar de área, o aluno pega um desses. E aí, então, nós mandamos o aluno medir, com esse triângulozinho pequeno, qual dos dois é o maior. E qual é a conclusão que chega? Que esse aqui, ó, triângulo pequeno, dois deles cobrem perfeitamente o paralelogramo. E aí eu vejo que aqui também, dois deles cobre perfeitamente o triângulo médio. E aí então fica o seguinte, os dois são iguais, quem escolheu ganhou. Mas acontece, ganhou não, quem escolheu acertou. Mas acontece que quando eu vou medir aquele que ninguém escolheu, também mede 2. Então isso quer dizer que essas figuras, elas têm a mesma área, 2 unidades de área, que é esse triângulozinho aqui, usando como unidade de área. E aí então a ideia agora é, usando essa figura como unidade de área, calcular a área de todas as peças. Nós já sabemos que essa área aqui vai ser 1, porque eu só uso uma unidade para cobri-la. Observe, é só uma unidade. Já sabemos que a área desses 3 aqui é 2, falta saber a desses. Então eu ponho aqui essa aqui que mede 2, essa aqui que mede 1 e essa aqui que mede 1. Acabei de juntar assim, né? Então observe, eu acabei de concluir que a área dessa figura aqui é 4 vezes a área dessa. 2 mais 1 mais 1. E assim eu passo o conceito de área. Então, se nós pegarmos o tangram todo, né, escrevê-lo de qualquer jeito, pode ser assim, nós vamos ter exatamente a seguinte situação. O tangram todo vai medir 4 unidades de área, mais 4, 8, 2, 10, com mais 2, 12, com mais 2, 14, 15, 16. Então, o tangram todo tem 16 unidades de área. E toda figura que eu fizer com esse tangram, por exemplo, esse retângulo aqui, vai ter 16 unidades de área. Se eu fizer esse paralelogramo aqui, tem 16 unidades de área. E se eu fizer esse trapézio isósceles aqui, também tem 16 unidades de área. E essas figuras todas são chamadas de figuras equivalentes. Agora é muito interessante a gente trabalhar um pouco também a ideia dos polígonos. Eu falei vários nomes de polígono aqui. Eu falei esse trapézio isósceles, falei esse retângulo, falei esse paralelogramo, mas tem vários outros tipos de polígono. Por exemplo, uma translaçãozinha aqui, ó. Desloquei tudo do mesmo jeito. Já formei um outro tipo de polígono. Tá? E esse polígono aqui, a gente vai saber quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é um hexágono. A grande coisa é que, usando essas peças, nós fugimos daqueles estereótipos que o livro didático são obrigados a fazer. Não porque às vezes o autor quer, mas porque se for colocar todas as figuras geométricas num livro, ele fica enorme. Então, normalmente, eles apresentam aquelas que são mais regulares, como, por exemplo, o quadrado, o retângulo, né? O triângulo, que eu posso fazer aqui também, um triângulo, observe. O triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é reto, isósceles, porque esses dois lados têm a mesma medida. Então, essas figuras todas são figuras equivalentes. Todas elas, se eu utilizar todas as peças do tangram, tem 16 unidades de área. No próximo vídeo, nós vamos falar das possibilidades de trabalharmos com frações. Mas hoje nós queremos lembrar que aqui nós podemos utilizar apenas 4 unidades de área e querer formar figuras com elas, com 4 unidades de área. E aí fica a criatividade do aluno, né? É interessante a gente ver que nós podemos formar figuras como essa. E que figura é essa? É uma figura que tem 2, 4, 6, é um hexágono. E que figura é essa? É uma figura que tem 2, 3, 4, é outro hexágono. Se eu colocar do lado de cá, que figura é essa? Observe que essa figura é um
quadrilátero. E, por acaso, é um quadrilátero não convexo. Então, a gente pode criar muitas figuras. Será que eu consigo criar? Consegui criar uma figura que parece uma seta para os dois lados. E essa figura aqui, observe, interessante assim, ela tem quantos lados? Aqui tem 4. Aqui tem 4, 8, né? Pequenininha aqui é lado também. E aqui no meio tem 2. Isso é um decágono. Se eu tiro um lado fazendo isso, isso é um eneágono. Se eu tiro o outro, isso passa a ser um octógono. Então, nós podemos trabalhar todas as figuras geométricas pensando e brincando com Tangram. Antes de terminar, eu quero mostrar o meu quadro aqui atrás, que tem um gatinho e uma casinha. Essas figuras aqui também têm 16 unidades de área. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.